Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu saúdo todos os meus queridos e amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou passando aqui mais uma vez para estar junto com vocês, em nome de Jesus Cristo, e para a gente aprendermos junto, em nome de Jesus, tá? Quero pedir perdão aos meus irmãos, porque sempre a gravação, de vez em quando aqui, sai um pouco ruim, que nem no curto, eu acho que foi num curto que o irmão postou aí no canal, sobre comércio na igreja. A internet ficou caindo, né? E aquele dia foi um dia bem atribulado, né? Tava acontecendo algumas coisas aqui na casa do vizinho ao lado, né? E ali também, se os irmãos verem, não deu nem pra gente acabar o culto, a internet ficou muito ruim mesmo. Mas a gente sabe que o inimigo ele é astuto e o inimigo ele é terrível. E ali no momento antes da gente entrar na palavra ali, naquele momento que eu estava orando ali, antes de entrar na mensagem, os irmãos podem prestar atenção ali, que depois eu estava ouvindo também, ouvindo a pregação, e na hora que estava, no momento que eu estou orando ali, para Deus trazer aí os mistérios da palavra, acho que no momento que está nos 54 minutos, a casa do vizinho aqui do lado, eu não sei, mas provavelmente assim não tinha ninguém em casa, né? Se os irmãos prestarem atenção, os irmãos vão ver que faz um barulho como se fosse uma coisa caindo lá dentro, como se fosse um vaso e caindo e se quebrando, né? Eu não sei, né? Mas foi na casa do lado aqui. Provavelmente acho que não tem ninguém em casa, e depois ali, quase no final ali, a internet começa a ficar ruim, até acaba caindo também, né? A gente não consegue nem terminar a gravação, muito ruim mesmo. Eu acho que é a pregação sobre comércio na igreja, eu acho que é essa pregação aí. E depois começa um barulho grande ali na rua, né? Isso foi os vizinhos aqui do lado que estavam ali em um momento na casa deles ali, né? Mas dá pra gente entender ali um pouco também a mensagem. O inimigo se levantou e até eu comentei com o irmão, né? E eu até fui lá também pra ver se dava pra postar. Eu falei, não, irmão, pode postar. Porque às vezes sabemos que é o inimigo ele é muito sujo, ele não quer deixar que as pessoas ouvam a palavra, que é para as pessoas abrir os olhos, né? Mas outra hora eu creio que quando Deus dá a direção, eu vou trazer a mensagem por completo sobre comércio na igreja, porque não deu para mim acabar, ficou muito ruim mesmo, mas tá aí, dá um pouco para os irmãos abrir a visão. Eu sei que muitos não gostam, mas eu não estou para agradar a homem nem para agradar a mulher, eu estou para fazer a vontade do meu Pai, não fazer a vontade do homem. Então eu sei que muitos não gostam, porque em muitos lugares já entrou essas coisas dentro da igreja, mas Deus não se agrada disso. Mas eu não estou aqui para agradar nem o meu eu, nem aqueles que estão do meu lado, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Amém? Meus amados e queridos irmãos, glória a Deus, glória a Jesus. Desde cedo eu acordei e eu fui fazer os afazeres aqui em casa. E o Senhor tocando muito no meu coração, eu aqui fazendo as coisas aqui em casa e eu falando com o Senhor, que eu gosto muito de, às vezes, estar fazendo as coisas em casa e ficar em espírito. E às vezes Deus ele começa a falar conosco através do Espírito. Às vezes eu começo também a ouvir mensagem aqui, as mensagens das Escrituras aqui. E às vezes eu começo a ouvir as pregações também. E às vezes Deus ele começa a trazer os mistérios de muitas coisas, né? Louvado seja o nome dele para sempre. E eu me levantei e o Senhor começou a tocar muito no meu coração em algumas passagens que falam sobre casamento, né? E eu fazendo as coisas e o Senhor tocando muito no meu coração. E agora à tarde também eu fui acabar de fazer as coisas aqui em casa. E o Senhor sempre trocando no meu coração o dia inteiro hoje. Sobre casamento. Eu estava meditando aqui nas escrituras. E eu achei bem interessante. E eu queria estar aqui meditando junto com os meus irmãos. A palavra está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Vamos ler junto, em nome de Jesus? Olha o que diz, presta bem atenção no que diz a Sagrada Escritura. A palavra do Senhor. Creio que Ele vai falar comigo e com você nessa noite. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz assim. Mas se não
pode se conter-se, case-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Amém? Então, a palavra diz, mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Irmãos, o apóstolo Paulo, se a gente pegar bem no comecinho, de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ele começa a tratar conosco a respeito do casamento. Porque no dia de hoje, muitos não entendem o que é o casamento. As pessoas pensam que casamento é lá, ir no cartório, assinar um papel ali, pronto, casou. Sim, a palavra diz que nós somos sujeitos à lei do homem, a gente temos de casar, fala lá em Romanos capítulo 13. A gente não pode desobedecer nenhuma desordenança humana, porque senão nós também estamos desobedecendo a Cristo. Mas o casamento, ele vai muito mais além do que nós imaginamos. E o apóstolo Paulo, ele começa a tratar aqui em Coríntios capítulo 7, versículo 1, e vai adiante mais ainda. E quando ele chega aqui no verso 9, ele diz para os solteiros, para as solteiras. Ele diz, se alguém não consegue se conter, que é bom que se case, porque é melhor casar do que viver abrasando, do que viver nos prazeres da carne. Mas o apóstolo Paulo, quando ele estava falando acerca do casamento, se a gente for mais a profundo, mais adiante, ele também nos ensina, se ninguém pode se conter, que case. Mas, irmão, a responsabilidade do casamento ela é tão grande, mas tão grande, que muitos perderam essa certeza, essa convicção no dia de hoje. Você vê as pessoas casando e se separando. Casa hoje, separa amanhã, separa depois. E muitos não entendem que o casamento diante de Deus, ele é um só enquanto ambos viveres. Mas o apóstolo chega a dizer também, se a irmã, se o irmão não está aguentando conter os desejos da sua própria carne, é bom que ele se case, porque é melhor ele se casar do que ele viver abrasando, do que ele viver se desejando, do que ele viver com os desejos da sua carne, querendo satisfazer os desejos dela, trazendo sobre si mesmo uma condenação por conta de não se conter o prazer da sua própria carne, desejando. Então ele diz que é bom que se case, mas com uma maneira que nós venhamos entender o que é primeiramente um casamento. Uma pessoa que ela está buscando a direção de Deus acerca de um casamento, ela não pode se deixar se levar pelos desejos da sua carne. Por exemplo, ela não pode olhar para uma pessoa que está dentro da igreja ou dentro de uma dominação e falar, não, eu preciso casar com aquele varão, eu preciso casar com aquela varoa. Não é isso. Irmãos, o casamento ele é uma direção tão grande da parte de Deus, porque ele é um só. Ele não é dois. Não pensa que você vai casar hoje, amanhã não dá para me viver, eu vou separar e vou casar com outro. Não, você não pode de maneira nenhuma pensar nisso. Outro ponto bem interessante é, toma muito cuidado na hora que você estiver buscando a direção de Deus para se casar. Você é adolescente, você que já está numa certa idade, chegou o momento de você buscar a direção de Deus para Deus revelar o casamento. Qual é o varão, qual é a varoa? Toma muito cuidado. Sabe por quê? Porque quando nós vamos buscar em oração a respeito do casamento, nós devemos entender que o diabo ele é muito astuto. Isso mesmo, o diabo ele é muito astuto. Às vezes o diabo pode ouvir a oração, porque o diabo ele está ao nosso derredor, e ele pode trazer, às vezes, coisas do nosso pensamento, nos nossos desejos, daquilo que nós buscamos, uma coisa que não é bíblica. Por exemplo, às vezes você está buscando um casamento, e às vezes o diabo ele pode até te revelar em sonho. Mas como assim? Você deve ter muito cuidado, porque se nós não tiver respaldo bíblico a respeito daquilo que nós estamos buscando, por exemplo, a Bíblia diz que não há julgo entre o fiel com o infiel. Imagina você estar orando buscando a direção de Deus e às vezes você pode ter um sonho e você pode falar, não, mas como que pode? Aquele homem, aquela mulher, ela é uma mulher que ela não vive na obediência da palavra, mas será que é Deus que está me revelando?
Então é onde que nós devemos ter muito cuidado. Porque o diabo ele pode revelar e às vezes não pode ser Deus. Porque às vezes ele ouve a oração. Você pensa que o diabo não ouve a oração da gente? No mundo espiritual? Porque em Efésios a Bíblia diz que a nossa batalha é no mundo espiritual, nos lugares celestiais. Então quer dizer que o diabo está lá para ouvir também. E o que ele vai fazer? Ele vai criar a situação. Outro ponto muito importante. Nunca se case para querer satisfazer o desejo da sua carne. Esse é o pior ponto que você comete. Esse é o pior erro que o homem e a mulher cometem. Se você for pensar em casar para satisfazer o desejo da tua carne, irmãos e irmã, não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? Porque você vai estar tomando direção errada. Você não vai estar buscando a direção de casar com uma pessoa que esteja respaldado com as escrituras. Muitos casamentos, eles se casam para satisfazer os prazeres da sua própria carne. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui em Coríntios capítulo 7, versículo 9. Mas, se não pode conter-se, que case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. O apóstolo Paulo está falando isso, mas ele não está falando para você chegar e casar com qualquer um. Não é isso que ele está falando. Porque se você vai olhar em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, ele vai dizer, e mais adiante, que nós temos de casar que seja no Senhor. O que é no Senhor? É conforme a direção de Deus. Não pensa que não, mas o apóstolo Paulo falou assim, eu não posso me conter que eu se case, que é melhor eu casar do que abrasar. Mas ele está falando, mas que seja na direção de Deus, não na direção da nossa própria carne. A maioria dos casamentos hoje, sabe por que o diabo destrói ele? Porque muitos casam para satisfazer o desejo da sua própria carne. Eu não estou aguentando, não estou aguentando me conter, então eu vou casar. Vai lá na igreja, tem um irmão lá que está, às vezes ela não busca a direção de Deus. Às vezes o irmão ou a irmã parece um anjinho na igreja, mas dentro de casa é um ímpio. Dentro de casa, ela é uma ímpia. E aonde que a Bíblia diz que em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que não tem um julgo com fiel e com infiel, com ímpio e com justo. Não, mas está dentro da igreja. Mas estar dentro da igreja não quer dizer estar com Deus. Você tem de ter isso. É por isso, irmão, que se você for ver, o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos casar, mas que seja no Senhor. Que seja uma pessoa que esteja respaldado com as escrituras. Que seja uma mulher virtuosa. Que seja um varão que tema e viva em acordo com a palavra de Deus. Porque você vê hoje, muitos dos homens casa hoje, amanhã está espancando a sua esposa. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 25, que o marido tem de amar as suas esposas. E muitos pegam, casam com esses homens, e muitos dos homens casam com essas mulheres dentro das igrejas, pessoas que não são convertidas, e futuramente, infelizmente, querem se separar. Mas, infelizmente, se você se separar, você tem de viver só pro resto da tua vida, enquanto ele viver ou ela viver. Não tem segundo casamento. Muitos irmãos carnal falam que tem segundo casamento, que Jesus ordena o segundo casamento. Jesus de maneira nenhuma ordena o segundo casamento. É interpretação muito errada de muitos daqueles que lêem a Escritura. Mas para frente, eu creio que quando Deus dá a direção, eu vou trazer por completo uma mensagem sobre casamento. Porque muitos têm casado e se separado e estão casando novamente, e estão em adultério. Vão morrer e vão ser condenados. Porque os pastores hoje casam e separam, eles mesmos casam e separam. Mas o casamento só é um. Então tome muito cuidado. Não se case para satisfazer os desejos da tua carne, mas busca a direção de Deus. Uma mulher que seja uma varoa virtuosa, uma mulher que seja temente à palavra de Deus, uma mulher que obedeça os seus pais, as suas mães,
Porque às vezes você quer casar com uma mulher que está dentro da igreja, você vê ela lá, pensa que ela é tão obediente, mas quando chega dentro de casa, não obedece a pai, não obedece a mãe. Isso não é uma mulher, isso não é uma serva de Deus. Isso não é um servo de Deus. Então nunca case para querer satisfazer o desejo da sua própria carne, porque breve, aquele desejo você vai satisfazer ele, e pouco mais você não casou por amor, e quando dura pouco tempo você quer se separar, porque você não casou por amor, você casou para satisfazer o prazer da tua carne, e nós não podemos fazer isso. É por isso que quando você estiver buscando uma direção de Deus para se casar, primeiramente, santifica a tua vida, se consagra para você não cair em laço do diabo. Porque muitos caem no laço. Às vezes o diabo trai para ela ali, ou mostra para ela em sonho, ou que ela pensa que é Deus, e ela não vai conforme a direção de Deus da palavra, e ela casa, pensa que é Deus, mas não é. Porque você pensa que o diabo ele não ouve quando nós estamos orando? O diabo ele ouve. Por que às vezes a gente sonha cada sonho profano do diabo que não provém de Deus? E nós temos que acordar e repreender em nome de Jesus. Porque é o diabo. Porque ele ouve a oração da gente, irmão. Você pensa que ele não ouve? Quando nós oramos, há uma batalha no mundo espiritual, uma batalha travada. Então o diabo, às vezes, ele pode trazer em sonho coisa pra gente que é fora das escrituras. É por isso que a Bíblia diz que aquele que anda pela palavra, de maneira nenhuma será confundido. Quantos homens que pegam a direção e falam que é a direção de Deus, mas não tem respaldo bíblico? E é de Deus? Não. Então tome muito cuidado, você, irmã, que está orando, buscando a direção de Deus. Case com um homem por amor. Case com um homem que seja homem de Deus, varão temente a Deus. Não vai casar com qualquer um para satisfazer o prazer da tua carne, porque depois que o prazer está satisfeito, aí vem um arrependimento e é muito tarde. Eu tenho visto e ouvi. E outra coisa também, muitas das pessoas, ela casa porque o pastor ali, porque hoje os homens carnais, os homens que se dizem pastores, às vezes eles estão arrumando um casamento dentro da igreja para os irmãos e para as irmãs. Esses homens são os homens carnal. Às vezes tem um irmãozinho lá, olha irmã, aquele irmão combina com a irmã. Isso é homem carnal, isso não é homem de Deus. Isso não é uma mulher de Deus, irmão. Porque no momento certo Deus vai te revelar. Aí às vezes a irmã não tem discernimento. Não, o pastor falou, é de Deus, é. Eu já vi muitas pessoas casar dessa maneira e hoje está se separada e casou com outro e está em adultério. Estão indo para o inferno. Mas peraí, o pastor não falou que era a direção de Deus? É por isso que eu falo para você, irmã, toma muito cuidado, você irmã e você irmão. Não vai casar porque o teu pastor ali carnal falou, não, irmã, aquele irmão combina com você. Ou porque às vezes o irmão tem uma classe média melhor do que o outro lá. E às vezes vai lá, não fala, vai lá e casa. Toma muito cuidado com esses homens. Busca a direção de Deus. Mesmo que esses homens aí, esses enganadores, falam, não, irmã, Deus me revelou que a irmã casando com o irmão. Toma muito cuidado. Vá você buscar a direção de Deus. Porque eu já vi muitos cair nesse laço que não é de Deus, é do diabo. Porque se eu estou buscando a direção de Deus, Deus vai revelar a mim, irmão. Deus não vai revelar o homem que está lá. Não, mas ele é o pastor, ele é homem de Deus. Se ele for homem de Deus, louvado seja Deus. Mas também busca a direção de Deus. Porque é você que vai casar, não é ele. Então Deus vai te revelar. Porque se o pastor é um homem de Deus e ele tem o Espírito de Deus, e você também tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar. Então é onde você tem que ter muito cuidado. Então primeiramente case. Se você chegou o momento, a hora de você casar, e você quer, e é um desejo seu, tanto você irmã, você irmão, e você não consegue se conter, primeiramente, santifica a tua vida para fugir do desejo da tua carne, que muitas das vezes é um desejo. Às vezes não é a direção de Deus, às vezes é um desejo. Que você quer casar para satisfazer o prazer da tua carne. Às vezes não é a vontade de Deus. Então, primeiramente, santifica a tua vida, ora a Deus para ver se é mesmo o momento certo. Porque a gente vê jovem hoje querendo casar com 13 anos, 14 anos, isso não é de Deus. A Bíblia diz que o jovem tem que se dedicar nas coisas do Senhor.
E nós temos visto aí os homens casando as pessoas com 13, 14 anos, irmãos. A mocidade tem que se dedicar ao Senhor. Porque ela não entende nem o que é um casamento. É por isso que nós temos visto tanta destruição de casamentos, casando e separando. E muitos estão em adultério. Então, tome muito cuidado. Mas com quem eu posso casar? Com um homem de Deus. Com uma mulher de Deus. Com um servo, uma serva de Deus. Como que eu sei que é uma mulher de Deus? Você não tem o Espírito Santo? Quando você bate o olho, você sabe se é uma mulher de Deus ou não. Quando você bate o olho, você sabe se é um homem de Deus ou não. Isso não quer dizer que uma pessoa está no altar e ele é um servo de Deus. Às vezes ele está com uma aparência. Às vezes a mulher está com uma aparência. É por isso que você tem de orar e buscar a direção de Deus. E Deus vai te revelar. Mas deixa que você não esteja na carne querendo satisfazer o prazer dela. Porque imagina se você já está na carne, querendo satisfazer o prazer da tua carne. Você vai orar e muitas das vezes vai vir aquilo que você está querendo satisfazer o desejo da tua carne. Vai vir uma pessoa que você vai falar assim, mas... Irmãos, tome muito cuidado, principalmente nessa parte de casamento. O casamento ele é um só pro resto da tua vida. Se a tua esposa ou teu esposo uma hora, às vezes é aí que nem a gente vê muito caso, de vezes um ou outro, ambos, caem numa enfermidade, às vezes novo ainda, você vai ter de cuidar dele pro resto da tua vida. Você vai cuidar dela pro resto da tua vida, porque você casou por amor. Porque muitos falam que casa, quando às vezes está passando por qualquer problema, quer separar. E outros, porque às vezes a esposa começa a ter filho, às vezes não é a mesma coisa, até nós mesmos, porque nós vamos envelhecendo. Às vezes a esposa tem um filho, 2 filhos, já não é mais aquela jovem que quando tinha 13, 14, 15 anos. Uma pessoa com 15 anos é uma coisa, uma pessoa com 16 é outra, uma pessoa com 20 anos é outra. Uma pessoa com 20 anos, depois que ela tem um filho, ela é outra. O corpo não é a mesma coisa, tanto o homem também, quando vai ficando mais velho. Então você vai ter de conviver com aquilo, porque o teu casamento ele tem que ser um casamento espiritual. Os homens têm de amar a esposa, os homens casam hoje, quer bater na sua esposa, xinga as esposas, isso não é um homem de Deus. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 5, versículo 25, que o homem tem de amar a sua esposa, tem de cuidar dela. Mas hoje a gente vê, irmãos, que os homens carnais estão em cima do altar e estão maltratando as suas esposas dentro de casa. Isso não é homem de Deus, isso é homem usado pelo diabo. As mulheres estão louvando a igreja e xingando seus maridos em casa. Isso não é mulher de Deus, isso é mulher usada pelo diabo. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque no momento certo Deus vai te revelar. Busque a direção de Deus. Quando algo te revelar, testifica com a palavra. Será que aquele irmão está vivendo de acordo com a palavra? Será que aquela irmã está de acordo com a palavra? Pelos seus frutos o conhecerei. Amém? Então essa foi a palavra que o Senhor tocou no meu coração tão grande hoje, para mim estar trazendo para os irmãos. Então, irmão, case, mas que seja no Senhor. Que nem se nós for lermos aqui, ó. Que se nós for ler aqui em Coríntios 7, 37, você vai ver que ele vai dizer que todos aqueles que querem casar, que casem, mas que seja no Senhor. Não seja querendo satisfazer nossos prazeres. Porque a maioria das pessoas que casam hoje, eles falam que foi direção de Deus, mas não foi. Todas as pessoas que querem satisfazer o desejo da sua carne, ela nunca vai falar que não foi direção de Deus. Vai falar que é direção de Deus. Às vezes ela está orando, e às vezes ali, elas querem namorar ali. Não, eu quero namorar. Aí ela vai falar, não, é direção de Deus, porque ela está com o desejo da carne. Todo mundo que está orando e ali fala que é direção de Deus, às vezes não é, por quê? Eles falam que é porque ele está no prazer da carne. Mas às vezes não é direção de Deus. E às vezes é onde que muitos depois acabam se separando. E é onde que não pode casar mais. Aí vai, eles se casam e estão em adultério. Por quê? Ninguém que está querendo satisfazer o desejo da carne, às vezes vai ver uma moça bonita ou um jovem bonito, um rapaz,
às vezes bonito, com aparência, mas às vezes o coração está longe de Deus, vai falar, não, é de Deus, a direção é de Deus. Tome muito cuidado. Porque às vezes a aparência, ela pode te enganar. Então tome muito cuidado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Deixo o meu abraço para todos os inscritos, para todos aqueles que visualizam o canal. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.